Será que você realmente pensa por conta própria ou só repete opiniões que outras pessoas disseram? Se tem uma coisa que define o comportamento da nossa geração e do nosso tempo, é essa mania de ter opinião sobre tudo. Então você pode entrar em qualquer rede social, YouTube, Instagram, Twitter, não importa. Você vai ver um monte de gente, se não todas as pessoas, dando alguma opinião sobre o assunto do momento. Da guerra do Irã até a última decisão do STF, até questões religiosas, enfim, não importa o assunto, todo mundo quer ter a própria opinião, quer defender um ponto, quer mostrar que tá por dentro, né, que tá antenado com o que tá acontecendo e que tem uma visão particular sobre aquilo. Eu faço isso, você faz isso, todos nós fazemos isso em alguma medida. Porque as redes sociais, elas deram esse poder de voz para todo mundo. Então, hoje em dia, a gente pega um celular, como esse aqui que tá aqui na minha frente, o microfone, e a gente pode falar e ser ouvido basicamente pelo mundo inteiro. Então, isso fez com que as pessoas fossem adquirindo esse hábito de querer demonstrar a opinião delas, de querer mostrar para os outros como elas pensam, o que elas pensam. E é claro que isso gera muitas consequências. O ser humano é um bicho que naturalmente gosta de atenção, gosta de ser visto, gosta de sentir que está sendo ouvido, que as pessoas se importam com o que ele está falando. Então é muito natural que a internet tenha potencializado essa tendência inata que a gente já tem. Mas a questão que eu quero trazer nesse vídeo é a seguinte: é muito fácil você pegar uma opinião pronta, é muito fácil você passar 2, 3, 4 horas rolando feed, ouvir o que uma pessoa já mastigou pra você, o raciocínio que outra pessoa já pensou e já fez, e simplesmente repetir aquilo ali, sem refletir de fato se aquilo faz realmente sentido. E a verdade é que a grandíssima maioria das pessoas não reflete sobre as opiniões que propaga. A vasta, vasta maioria das pessoas simplesmente pega o primeiro discurso que pareça fazer sentido, que pareça ali minimamente ordenado, ou que toque elas de alguma forma emocional, e repete aquilo ali como se fosse a verdade absoluta. Isso tem uma explicação comportamental que é muito fácil de entender, porque o ser humano precisa pertencer. A gente tem essa necessidade inata de sentir que a gente faz parte de um grupo, de sentir que a gente está participando de um movimento que tem impacto na sociedade, que a gente está, de alguma forma, junto de pessoas que pensam parecido com a gente, que acreditam e que validam as coisas que a gente fala. Então, é muito mais fácil, do ponto de vista emocional, você simplesmente pegar um discurso pronto, do grupo que você pertence ou que você mais se identifica, e repetir aquilo ali. Isso é facílimo de fazer. Uma criança de 10 anos consegue. Quando você pega uma opinião e meramente repete ela, você não tem praticamente trabalho nenhum. Não tem esforço nisso. Você não vai precisar gastar tempo refletindo se aquele raciocínio, se aquela visão sobre aquele assunto realmente faz sentido. Você não vai precisar averiguar se ela tem furos, se ela tem coisas que não batem. Você não vai precisar confrontar aquilo ali com visões prévias que você tinha antes. Enfim, não tem esforço. Você simplesmente vai pegar um discurso pronto e repetir aquilo ali. Mas a verdade é que repetir até papagaio faz. Não tem mérito nenhum nisso. Uma das coisas que eu aprendi com o professor Olavo é que é fundamental que a gente seja capaz de rastrear a origem das nossas ideias. A gente precisa fazer um trabalho de anamnese, de um exame de consciência mesmo, para saber por que que a gente acredita no que a gente acredita. De onde que isso veio? Isso realmente faz sentido para mim de forma pessoal? Ou eu estou meramente repetindo um discurso que eu ouvi do meu grupo preferido? E por que que é tão fundamental fazer isso? Porque se você não fizer, meu querido, você vai passar a vida inteira sendo guiado por ideias que não são suas. Você vai passar a vida inteira sendo conduzido, tomando decisões, direcionando realmente a sua vida por um caminho que foi pensado por outra pessoa e não por você. E isso vai cobrar seu preço mais cedo ou mais tarde. Ao mesmo tempo que o ser humano tem a necessidade de pertencer a um grupo, de ser ouvido e ser validado, a gente também tem a necessidade de desenvolver a nossa própria personalidade. E isso é uma coisa que só dá para fazer sozinho, infelizmente. A gente só consegue desenvolver o nosso eu real, a gente só consegue descobrir quem nós somos, no que a gente acredita, no que de fato faz sentido pra gente, se a gente conseguir abrir mão, por um momento que seja, né, por um período, dessa necessidade de validação e de pertencimento ao grupo,
para fazer os nossos próprios raciocínios e pensamentos. E isso é uma coisa que vai doer, porque você vai estar se descolando daquele lugar onde você se sentia seguro, onde você se sentia pertencente, onde você se sentia protegido, porque é muito mais fácil você defender a opinião que todo mundo está defendendo do que ser a pessoa do contra. Ser a pessoa que vai afirmar uma coisa, né, que vai defender uma ideia que vai contra a ideia hegemônica que está rolando ali. Você precisa ter muita força, muita resiliência emocional, muita coragem para defender uma ideia que você sabe que está certa, não porque alguém te falou, mas porque você fez aquela avaliação por si mesmo e percebeu que aquilo de fato era verdade, mas as pessoas ao seu redor não conseguiram enxergar aquilo ainda. Isso não é fácil de fazer, não é uma tarefa simples. Você vai precisar de fato de muita habilidade emocional. Não é só uma questão de pensar apenas, né? Pensar é só a primeira parte, digamos assim. Você fazer essa avaliação por si mesmo é só a primeira parte. Mas depois você vai ter que defender aquilo ali. E quando eu digo defender, não é no sentido de ficar enchendo o saco dos outros, tentando convencer ninguém, tentando provar que você tá certo. Mas, se você for uma pessoa íntegra, você vai ter que viver de acordo com aquilo que você percebeu que é o correto, que você percebeu que é verdade. E muitas vezes você não vai necessariamente precisar discutir sobre essa ideia com ninguém abertamente. Mas só o fato de você estar mudando o seu comportamento, mudando o seu modo de vida, mudando a forma como você age mesmo na vida normal, na vida prática, já vai causar estranhamento nas pessoas, já vai causar desconforto. As pessoas vão te olhar meio assim, tipo, o que que esse cara tá fazendo? E nesse momento você vai precisar desenvolver essa força. Mas, é como eu disse antes, é fundamental fazer isso. Para qualquer pessoa que busque a verdade, que tenha como valor pessoal conhecer a realidade como ela de fato é, e não viver com base em ideologias, não viver com base em pensamento de massa, a gente tem que ser capaz de pensar por conta própria. A gente precisa fazer esse exercício diário de avaliar o que a gente está repetindo, o que a gente está ouvindo, antes de internalizar as coisas, né? Antes de acreditar na primeira opinião, na primeira construção argumentativa que a gente ouve, aquilo precisa ser absorvido devagar, precisa ser decantado, precisa ser investigado. E essa tarefa, além de ser custosa emocionalmente, ela também demanda tempo. E isso é uma coisa que a internet e as redes sociais principalmente tiraram da gente. Eu acho que essa é a minha maior frustração assim com a internet. É o que me motiva inclusive a vir para o YouTube, porque eu comecei no Contos Acadêmicos no Instagram, né? Postando todo dia, gravando Reels e tal. Só que é muito frustrante você perceber que o próprio ritmo das redes sociais, né? Principalmente dessas redes sociais de vídeos curtos, do Instagram, do TikTok e companhia, elas são redes que praticamente te obrigam a falar sobre um assunto no dia que a coisa explode. Porque se você esperar 2, 3 dias para falar sobre aquilo, o assunto já morreu, ninguém mais liga, o algoritmo não entrega mais. Então você acaba tendo um baita trabalho para produzir aquele vídeo, não só para produzir no sentido técnico, né? Mas para pensar sobre aquilo, para refletir, para escrever o roteiro. E aí, quando realmente você consegue ter a maturidade suficiente sobre aquele assunto, né? Quando você conseguiu meditar o suficiente para ter uma opinião concreta e embasada, ninguém liga mais pro assunto. E aí aquele vídeo não tem resultado. Então isso é algo que, de fato, as redes sociais prejudicaram muito a nossa vida nesse aspecto. Porque elas condicionam a gente, né? Elas induzem a gente a ter que ter uma opinião rápida sobre tudo, a ter que falar sobre aquilo no mesmo dia em que a coisa acontece. Mas é impossível você ter uma opinião embasada em 2 horas de leitura sobre alguma coisa, vendo 2 vídeos no YouTube, lendo um artigo de blog. É impossível. A sua opinião vai ser rasa. Então a gente precisa ter esse discernimento de que a gente vai perder o timing da maioria dos assuntos que estão em alta. A gente vai, muitas vezes, não vai conseguir participar de certos debates ou de certas discussões, porque as pessoas ali, elas não estão debatendo de verdade. Elas estão simplesmente jogando opiniões prontas umas para as outras. Elas não estão ouvindo o que a outra está falando, elas não estão refletindo por si mesmas, e no fim das contas, isso é só barulho. Não existe busca pela verdade aí. Não tem. Existe simplesmente uma vontade de pertencer, uma vontade de surfar na onda, de ganhar like, view,
por causa do hype da última notícia que tem alta. Mas se você tá vendo esse vídeo até agora, eu acredito que não é isso que você quer. Eu acredito que você busca, de fato, conhecer a verdade. Então, para isso, você vai ter que fazer alguns exercícios para ser capaz de rastrear a origem das suas ideias. E para conseguir refletir sobre as opiniões de outras pessoas que chegam até você, para que você possa ter a consciência clara se você realmente acredita naquilo, se aquilo faz sentido, se é o que você, onde você percebe que está a verdade, ou se você está repetindo, compartilhando aquilo ali só porque aquilo te despertou raiva, te despertou indignação, bateu em alguma questão emocional sua. Então, agora, indo para um aspecto mais prático do vídeo, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz nesse processo, quando eu comecei a fazer esse exercício de investigar a origem das minhas ideias e de pensar por conta própria. Então, é claro que a primeira coisa é ler filosofia, né? Isso eu acho que é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Mas todo mundo que busca conhecer a verdade de fato precisa estudar filosofia clássica. Precisa estudar pelo menos os livros básicos, fundamentais de Platão e de Aristóteles. Precisa conhecer as principais correntes filosóficas. Precisa conhecer os principais autores, para que você entenda que praticamente todas as opiniões que circulam por aí hoje em dia, né, na mídia, nas redes sociais e tal, essas opiniões, elas não se constroem no vácuo, elas não se constroem simplesmente da cabeça das pessoas que estão falando. Elas têm uma origem em correntes filosóficas que às vezes são muito antigas. É muito importante que você seja capaz de reconhecer, pelo menos, a base ali do raciocínio daquela pessoa, de onde que ela está tirando aquilo. Quais são os autores, as correntes filosóficas que provavelmente influenciaram ela a construir aquele pensamento. Não que você vá descartar um pensamento automaticamente só porque você percebeu que ele veio de um filósofo que você não gosta, ou de uma corrente que para você não faz sentido. Não é isso. A questão é que quando você consegue mapear, né, diagnosticar de onde veio aquela ideia, aquele pensamento, o contexto daquilo ali já fica mais amplo. Você consegue já conectar aquilo com outras questões que estão ali ao redor. Você consegue entender por que que aquela pessoa pensa daquele jeito, como que isso provavelmente vai influenciar no pensamento dela e por aí vai. Então, esse é o primeiro passo: conhecer as principais correntes e aprender com elas a pensar por conta própria. A filosofia, o estudo da filosofia, né, ele traz muitos impactos diretos e indiretos para a forma como a gente pensa. Mas eu diria que um dos principais é ordenar o nosso pensamento. É mostrar pra gente como avaliar uma ideia do jeito certo, como questionar para saber se aquilo ali tem fundamento ou não, para saber se aquele raciocínio tem sentido ou não, descobrir se as premissas nas quais aquele argumento se baseia são válidas ou são mentirosas, descobrir se um pensamento, né, um conceito, uma ideia que está sendo promulgada por alguém, se aquilo de fato tem base na realidade ou se é só uma construção lógica que tem sentido interno, mas não necessariamente corresponde à realidade. Então, essas são duas coisas diferentes. E é muito engraçado, né? Porque eu vejo, principalmente no pessoal de esquerda, que costuma ser uma galera um pouco mais, né? Um pouco mais desprovida de inteligência. É muito comum eu ver eles repetindo frases prontas, assim, conceitos lógicos. Eles têm uma lógica interna, eles têm um sentido, né? Eles partem de premissas e eles vão. O raciocínio vai sendo construído ali de modo que ele chegue em uma conclusão que parece válida dentro daquele raciocínio, mas quando você vai avaliar a premissa é completamente estapafúrdia. A premissa é baseada em coisas que você não tem evidência nenhuma na realidade. É baseado em ideias prévias que já estão erradas. Então, se você não é capaz de perceber isso, você vai acabar caindo em lorota. Você vai acabar repetindo ideias que parecem muito bonitas na teoria, porque elas têm um encadeamento lógico interno correto, mas como elas são baseadas em premissas falsas, aquilo simplesmente é falso. Aquilo não se sustenta na realidade. Só que você só vai conseguir fazer essa análise do jeito certo quando você aprender a pensar do jeito certo. Quando você aprender a investigar a realidade fazendo os tipos de perguntas certas. E para adquirir essa habilidade é necessário o treinamento filosófico. Não tem outro jeito. Eu, pelo menos, desconheço. Depois disso, você vai ter que ser capaz de ter a paciência necessária para não sair repetindo a primeira coisa que te vier à cabeça.
para não sair falando, né? Melhor dizendo, a primeira ideia, a primeira coisa que vier na sua cabeça e que pareça fazer sentido. Você vai ter que ter a paciência de refletir sobre aquele assunto, por mais que todo mundo esteja falando sobre aquilo e a discussão esteja ali pipocando, mas você vai parar, você vai pensar, você vai ouvir um lado, vai ouvir o outro, vai ouvir argumentos contra, argumentos a favor, e vai dar o espaço necessário para que a sua consciência, para que o seu intelecto analise aquilo ali, frente ao que você sabe, frente à sua capacidade cognitiva, e chegue à conclusão se aquilo está certo ou errado. E para fazer isso, não tem jeito. Você não pode ter necessidade de ser validado pelo seu grupinho. Você não pode ter necessidade de ser aprovado pelos amiguinhos. Você não pode ter necessidade de ganhar like no Instagram. Se você tentar compreender qualquer coisa partindo de uma base emocional, partindo de uma necessidade de ser aceito, de ser validado, você vai muito provavelmente chegar na conclusão errada. E muitas vezes o que acontece nesses casos é que a gente sabe, lá no fundo, a gente sabe que aquilo ali tá errado. Só que a gente esconde, a gente reprime a nossa consciência, que tá ali apitando o vermelhinho ali, mostrando que aquilo ali tá errado, porque a vontade de ser aceito é maior. A necessidade de ganhar a aprovação do grupo é maior. Então, enquanto essas questões emocionais não forem resolvidas, dificilmente você vai conseguir chegar perto de algo que possa ser chamado de sabedoria. Você não vai conseguir chegar perto de ter um pensamento próprio. Você pode até aprender coisas no sentido de decorar conceitos, de decorar o que o autor tal falou, o que o filósofo tal falou. Você pode decorar como o filósofo tal conceituava tal coisa, o que que significava tal palavra dentro da filosofia dele. Você pode aprender tudo isso, né, decorar tudo isso e passar uma imagem de erudição e de conhecimento, porque você tem essas coisas decoradas, mas se você não conseguir sair desse nível superficial de decorar informação, né, de decorar conteúdo e fazer aqueles raciocínios, aquelas avaliações por si mesmo, você só vai estar repetindo. Você vai ser um papagaio erudito. E isso basicamente representa, sei lá, 99% dos professores de filosofia brasileiros, né? Principalmente das grandes universidades. Você ouve a pessoa falando, você ouve a pessoa dando aula e ela sabe tudo. Ela leu todos os autores, todos os livros, ela leu os comentadores, ela leu todas as teses sobre aquele autor que foram produzidas nos últimos 10 anos. Ela sabe de cor e salteado tudo que cada comentador falou. Mas se você perguntar pra ela, e qual que é a sua visão sobre isso? Isso tá certo? Isso corresponde à realidade concreta? Ou isso é simplesmente o raciocínio lógico que o autor construiu, mas que não tem base na realidade? Ela não vai conseguir te responder. Ela vai meio que gaguejar, ela vai fazer. Talvez ela nem entenda a sua pergunta, porque a gente é tão condicionado a achar que o conhecimento é simplesmente decorar conceitos. Inclusive, eu tô saindo um pouco do tema, né? Mas calma que daqui a pouco eu volto. Mas é porque eu lembrei agora que o Pondé, que inclusive é um cara que eu gosto, assim, desses filósofos famosinhos, né? Ele é o que, pra mim, é o único, na verdade, que consegue ter um pensamento original, né? Que consegue ter uma produção original de fato e não ficar só repetindo coisas ou falando papo de coach. Então eu gosto do Pondé. Mas tem um vídeo dele que ele fala que um filósofo é um artífice de conceitos. Alguém pergunta pra ele, né, o que é um filósofo, e ele responde que o filósofo é um artífice de conceitos. E aí, quando eu ouvi isso, já sendo aluna do Olavo, né, já tendo estudado com o Olavo, eu pensei, cara, isso não faz sentido nenhum. Porque então você está dizendo que a filosofia não é mais a busca pela verdade, por conhecer a estrutura do real. Você está dizendo que filosofar é criar conceitos artificiais, é construir raciocínios que parecem lógicos, mas assim, se aquilo tem base ou não na realidade, se a realidade realmente funciona daquele jeito, não importa. E isso é o que virou a filosofia moderna, né? Em grande parte. Então, se você é uma pessoa, agora voltando ao tema, né, pra gente finalizar. Se você é uma pessoa que não quer ser um filósofo profissional, não quer parecer um erudito, não quer ganhar like em rede social porque você tá falando a mesma coisa que todo mundo tá falando, você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter inteligência emocional, vai ter que se livrar de qualquer necessidade de validação de grupo e vai ter que aprender a pensar.
vai ter que aprender como avaliar construções lógicas, argumentativas, como identificar premissas falsas e verdadeiras. E isso é uma coisa que vai te exigir esforço, vai demandar tempo. E muito provavelmente, quando você começar a perceber que grande parte do que as pessoas falam, inclusive grande parte do que os seus amigos falam, tá errado, não tem base. Quando você começar a perceber isso, isso vai te trazer uma sensação de solidão muito grande. Porque você vai começar a perceber que você já não se enquadra tanto naquele lugar. Você já não consegue se sentir tão pertencente mais. Porque você começa a ver as pessoas repetindo raciocínios que pra você sabe que estão errados. E as pessoas repetem aquilo ali como se fosse a última verdade do universo, sabe? Com uma confiança, com uma crença naquilo. Você olha e pensa, caramba, eu não me identifico mais com essas pessoas. Eu não consigo mais ter uma conexão real com elas, porque elas estão pensando, enxergando a realidade de uma maneira distorcida que eu não faço mais. Então, é difícil. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa gostosinha, não é uma tarefa divertidinha. Claro, né? Tem a sua recompensa. É muito satisfatório quando você percebe que você está conseguindo construir um raciocínio por si mesmo, porque isso te faz tomar posse da sua própria vida. Tem a parte ruim, que é você se afastar desses grupos, que é você não se sentir mais pertencente e tal. Tem. Isso não é fácil. Qualquer um que disser que é fácil tá mentindo. Principalmente pra quem é mulher, né? As meninas que estão aí me assistindo, eu sei que nós somos a minoria, mas eu sei que tem mulheres aqui também, não são só homens. Então, pra gente que é mulher, é mais difícil porque as mulheres têm uma necessidade maior de pertencerem, de serem validadas, de serem compreendidas, enfim. Mas é muito gratificante também quando você consegue passar por essa fase difícil e você consegue perceber que agora você não está sendo mais condicionado por ninguém. Você não está repetindo uma ideia sobre a qual você nem pensou por medo de ser excluído, por medo de ser criticado, por medo de ser ofendido. Você não está mais buscando a aprovação das pessoas. Então, quando você consegue começar a desenvolver essa segurança interna, essa força interna mesmo, de perceber que você não precisa mais da aprovação dos outros e que você sozinho é capaz de dar conta das suas questões, de dar conta da sua vida, de escolher o que você quer para você mesmo, isso é maravilhoso. E compensa todo o esforço, compensa todas as noites perdidas lendo aqueles filósofos que você lê 3 vezes a mesma página e não entende nada. Quando aquilo finalmente começa a se assentar, né, a se cristalizar na sua cabeça, e você consegue de fato internalizar e viver a partir daquilo, a sua vida muda mesmo. Não é papo de coach, cara. Muda mesmo. A forma como você enxerga as coisas, a forma como você vive, como você se move, como você toma decisões, isso muda para muito melhor. Então é esse o momento em que a filosofia começa a dar frutos, em que você começa a ver que, de fato, aquele esforço valeu a pena. Então, se você é uma pessoa que ainda tá meio insegura, que assistiu o vídeo e percebeu que, putz, realmente eu acho que eu não penso muito por mim mesmo, não. Eu acabo, na maioria das vezes, só repetindo o que outras pessoas falaram, reproduzindo discursos. Moto passando. Reproduzindo discursos prontos. Se você percebeu isso, tá tudo bem. A gente tá aqui para aprender junto e para desenvolver essa capacidade de pensar por conta própria juntos. Segue o Coa no Instagram, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Segue a gente aqui no canal se você não for inscrito, né? Se inscreve, porque eu vou trazer mais vídeos sobre isso, com mais técnicas de estudo, estratégias para aprender a pensar do jeito certo, recomendações de livros, inclusive. Eu tô organizando uma estante aqui para trazer mais livros, mais recomendações de livros, né? Principalmente no Instagram, que o pessoal gosta bastante. Então saiba que essa jornada é difícil sim, mas você não tá sozinho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilha com os amigos também para ajudar a gente a crescer. Um beijo e até a próxima.